Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast do grupo de estudos O Legado de Allan Kardec. Para quem não conhece ainda a nossa iniciativa, por favor, dá uma passadinha lá no nosso site geolegadodeallanKardec.com.br. De uma forma muito resumida, essa iniciativa começou através de um contato que eu tive há mais ou menos um ano com as obras O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, e Nem Céu nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Essas duas obras, junto com outras complementares, me mostraram que, apesar de eu ter nascido no movimento espírita, eu não conhecia o espiritismo. E, na verdade, hoje a gente constata que a vasta maioria do movimento espírita não conhece o espiritismo. Por quê? Muitas coisas foram escondidas de nós. Hoje a gente sabe que o espiritismo teve um desvio após a morte de Kardec, que fica muito claro nessas obras, que inclusive duas obras dele, apesar de terem aí alguns estudiosos que dizem que não é bem assim, parece que elas foram sim adulteradas e muitas coisas levam a concluir isso, sendo que um dos maiores indícios para a gente constatar isso é a própria análise dos conteúdos que existem ali diferentes, né? Então as obras Nem Céu nem Inferno e a Gênese é que tem essa grande complicação envolvendo todas elas, mas isso não é assunto para agora. Bom, depois de ter contato com tudo isso, na época eu não sabia que já existiam até outras iniciativas importantes, né, sobre esse, vamos chamar de um resgate do espiritismo em sua essência. E então eu resolvi fazer alguma coisa. Foi daí que nasceu o grupo de estudos O Legado de Allan Kardec. Por uma intuição bastante grande naquele momento, não foi um conteúdo que eu possa dizer que tenha sido meu. Eu elaborei um texto, formulei a forma que seria esse grupo, né, a participação, e o que é que a gente iria estudar nele. A gente não sabia. Então, também por intuição, veio essa questão da revista espírita. A revista espírita é um conteúdo praticamente desconhecido do meio espírita. Pouquíssimos são os que se debruçam para estudar sobre ela. Bom, nós nos reunimos primeiramente em 4 pessoas e começamos a estudá-la mais profundamente, né, de uma forma até cronológica, artigo a artigo. Esse estudo foi se desenvolvendo com o tempo e hoje nós estamos aqui já entrando no 10º mês do primeiro ano da Revista Espírita, em outubro de 1858, e são 11 anos de Revista Espírita. Porque ela termina em abril de 1869. Allan Kardec morreu, desencarnou em 31 de março de 1869 e depois disso a Revista Espírita, apesar de continuar, ela foi totalmente desvirtuada pelos continuadores, que na verdade não foram continuadores, né? Então, foi introduzido uma série de temas contrários à doutrina espírita. A gente sabe hoje que teve uma grande influência de Rustem e de seus seguidores na inserção de conteúdos contrários à doutrina espírita e passou-se então a desrespeitar um dos fundamentos principais da doutrina espírita, que é a concordância universal do ensinamento dos espíritos. Esse princípio diz o seguinte: Kardec constatou, através dos estudos, das pesquisas, que os espíritos não são seres à parte, são seres como nós, ou seja, são seres humanos desencarnados, seja daqui, seja de outros planetas. Como seres humanos desencarnados, os espíritos são como nós, carregam as mesmas imperfeições, as mesmas virtudes, os mesmos conhecimentos, as mesmas concepções, tá? Então a gente não pode se basear no ensinamento, nos conhecimentos de apenas um espírito, como se aquilo fosse a expressão inquestionável da verdade e da sabedoria absolutas, tá? Infelizmente, isso é o contrário do que vem sido feito no movimento espírita, né? Hoje o movimento toma opiniões pessoais de médiums e de espíritos como se aquilo fosse a verdade total, esquecendo-se que os espíritos podem criar verdadeiras realidades paralelas dentro do próprio pensamento. É assim que nasce, por exemplo, as falsas concepções de regiões umbralinas, de inferno, de paraíso, de tudo.
o que a gente hoje tem visto permear na revista na doutrina espírita, né? Então, assim, hoje, passadas 9 edições dessa publicação, dentre as 136 que a gente ainda vai ter que passar, na verdade 135, né, agora, das quais o próprio Kardec esteve à frente, já conseguimos vislumbrar um pouco do brilhantismo do professor Riveil, que é o nome original de Kardec, certo? No encadeamento lógico do desenvolvimento dos temas que, agora compreendemos um pouco, dão base e rumo ao crescimento e ao fortalecimento da doutrina espírita. Lembremos que as próximas obras foram produzidas, em grande parte, justamente a partir de muitos dos temas e estudos desenvolvidos na Revista Espírita. A gente sabe que o livro dos Espíritos foi lançado em 1858, né? E os outros livros, sendo produzidos depois, foram produzidos a partir de muitos dos temas e dos estudos elaborados na Revista Espírita. Importa dizer, antes de tudo, que a Revista Espírita, como demonstra o nome, foi um periódico mensal, onde Allan Kardec apresentava diversos temas, sendo alguns deles totalmente doutrinários, profundos, à elaboração de uma ciência, e outros deles ligados às questões sociais, históricas e científicas daquele tempo de Kardec. Um ponto muito importante é que para a gente conseguir entender a Revista Espírita, precisamos de outros conhecimentos que até pouco tempo atrás estavam inacessíveis para nós, né? Então, por exemplo, quando Kardec fala de espiritualismo racional, que ele cita na Revista Espírita, quando ele fala de espiritualismo, quando ele fala de ciências morais, a gente tem que contextualizar, porque é de praxe hoje em dia dizer: espiritismo não é ciência, espiritismo é uma pseudociência, porque as pessoas veem a ciência hoje como se fosse apenas aquilo produzido em laboratório, o que não é uma verdade. Na verdade, a maioria das ciências que a gente conhece hoje em dia, elas nasceram de observação, de inferência, de método empírico. E isso define totalmente o que é a doutrina espírita, o que é a ciência espírita. Nasceu da observação, da análise, da inferência e também do empirismo, ou seja, Kardec procurava, de uma forma empírica, colher conhecimentos, né, através de fenômenos espíritas, de comunicações de todas as partes do mundo, através de médiuns de todas as partes do mundo que não se conheciam, para então encontrar nisso, de uma forma direta e principalmente indireta, uma concordância a respeito de tudo aquilo que ele estava colhendo, né, daqui e ali. E justamente nisso a Revista Espírita foi tão importante. Muitos não sabem, mas a Revista Espírita se chama Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Isso é importante de ser destacado, porque a gente não entende a psicologia pelos olhos de hoje. Por quê? O que tem a ver espiritismo com psicologia? É justamente nesse contexto que entra aquilo que o Paulo Henrique de Figueiredo traz na obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, porque nós não tínhamos acesso às informações sobre o espiritualismo racional. É justamente nesse contexto do espiritualismo racional na França que estavam definidas as ciências morais, que faziam parte da grade curricular, por assim dizer, dos próprios liceus, das faculdades na França naquela época. As ciências morais compreendiam, dentre elas, a psicologia, que partia justamente do fundamento da palavra, né, que a psique significa alma, espírito ou mente, como algo fora do corpo, né, separado do corpo. Então, a psicologia daquela época, ela partia do ponto de vista de que o ser humano é uma alma encarnada. Isso é muito fundamental de ser entendido. Então, vejam, com as ciências morais, antes do nascimento de Kardec, esses estudos eram feitos totalmente de forma metafísica, né? Não era algo prático, era uma teoria apenas. Com o nascimento do Espiritismo, esses estudos se tornaram práticos, porque Kardec e muitos outros vão questionar diretamente os espíritos através das evocações de todos os tipos de espíritos.
dos inferiores aos superiores, dos sábios aos ignorantes, dos maldosos aos benevolentes, para entender como é que eles estavam do outro lado, quais eram as suas percepções, como foi a vida deles, o que é que aconteceu com eles nessa vida para eles sofrerem o que sofreram, ou para serem benevolentes ou não. Enfim, tudo isso define justamente aquela ciência que a gente acabou de falar sobre o espiritismo e que torna toda essa questão do espiritualismo racional algo prático, algo tátil. É por isso que Kardec diz na Revista Espírita que o espiritismo é um desenvolvimento do espiritualismo racional. Um dos maiores interesses de Kardec na criação da Revista Espírita era o de se corresponder de forma facilitada com os adeptos do espiritismo espalhados principalmente pela Europa. Através da revista, uma publicação de fácil circulação e de interesse geral e também de um custo mais baixo, do que uma obra, Kardec abordava até os fatos cotidianos e de grande interesse envolvendo os espíritos. Para quem não sabe, naquela época, para quem tem o mínimo de dúvida sobre as manifestações espíritas, por exemplo, dá uma lida na Revista Espírita. A gente vê naquela época que os próprios jornais, e não eram jornais espíritas nem espiritualistas, eram jornais comuns, noticiavam fatos de fenômenos espíritas, inexplicáveis, se não pela doutrina, pela explicação da doutrina espírita. Então, quando Kardec fez isso, ele começou a criar uma penetração muito grande entre as massas desse interesse. E a doutrina foi rapidamente se espalhando pela Europa. A Revista Espírita foi uma ferramenta importantíssima nesse contexto. Não faltaram cartas de assinantes, milhares delas, muitas das quais Kardec sequer encontrava tempo para responder. Ele diz isso várias vezes durante as obras dele, durante a Revista Espírita. A gente destaca a palavra assinantes de propósito, tá? Porque Kardec promovia a assinatura da Revista Espírita, só que esses recursos jamais entraram no bolso dele. Pelo contrário, ele colocava recursos do próprio bolso para fazer as obras ficarem mais baratas, para criar formas de ajudar as pessoas, os espíritas envolvidos naquela época, e às vezes até para dar assistência às pessoas que vinham buscá-lo o tempo todo. Tá? Então a assinatura da Revista Espírita era só uma forma de ajudar a custear as diversas despesas que eles tinham naquela época. Sobre os propósitos da Revista Espírita, a gente sabe que Kardec identificou logo de início com a perspicácia de pesquisador formado desde criança pelo método investigativo da natureza, lá de Pestalozzi, que a opinião isolada de um espírito não passa disso, como a gente já disse, uma opinião, e que, portanto, não pode ser tomada isoladamente como se fosse uma fonte inquestionável da verdade, já que espíritos de todos os tipos podem se comunicar, sendo que os espíritos enganadores tomam até mesmo os nomes de santos, de Jesus, de Deus, sem pudor algum, principalmente quando percebem que não são questionados. Portanto, Kardec buscava um meio de fortalecer o princípio básico e inexorável da doutrina espírita, que é aquele da concordância universal do ensinamento dos espíritos, que deve, além disso, entender a lógica, a razão, ao bom senso e a ciência já formada, já estabelecida, tanto da parte dos homens quanto da parte dos espíritos pelo mesmo método. Então, como a gente vai ver daqui a pouquinho, Kardec não saía perguntando a mesma coisa em todos os lugares. Por exemplo, pergunta para o espírito do João: João, você tem corpo? João, pode ser que ele responda que tem, porque ele acredita que ele tem um corpo material. A gente sabe que tem espíritos que dizem que sofrem frio. Agora, se ele pergunta dessa forma, veja como a resposta pode ser totalmente enviesada. Kardec, vamos falar no bom português, era muito ligeiro com relação a isso. Ele era muito perspicaz. Então, ele não perguntava as coisas dessa forma. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Outro grande problema no espiritismo atual é a questão das evocações. Hoje em dia, diz-se que o telefone só toca de lá para cá e que a gente não pode
evocar os espíritos, que a gente tem que deixar eles quietinhos, que morreu, acabou. A gente acabou entrando numa fase de espiritismo hoje em dia, que é praticamente o espiritismo sem os espíritos. A gente só tem evangelização nos centros, que tem um aspecto positivo, importante, é claro, mas a gente está num espiritismo assim totalmente afastado do que é a doutrina científica que é o espiritismo. Quando Chico Xavier disse que o telefone só toca de lá para cá, a gente não pode tomar isso como se fosse também a expressão total da verdade e da sabedoria. Pode ser que o Chico tenha errado, pode ser que o Chico tenha falado isso como uma forma figurativa. A gente tem que lembrar também que o Chico era praticamente perseguido por multidões, né? Então ele não podia dizer para essas multidões, olha, venha que eu vou evocar o Espírito e ele vai falar comigo, né? Através de mim com você. Ele não podia fazer isso, senão ele não teria tempo nem para dormir mais, né? Então pode ser que ele tenha sido levado a dizer isso para tentar ter um pouquinho mais de calma, falar, olha, eu sou uma ferramenta, tem muita gente esperando, então o que os espíritos julgarem de útil, de bom, vai ser passado através de mim, tá? Mas isso não é uma verdade, que o telefone só toca de lá para cá, e Kardec demonstra isso desde o primeiro número da Revista Espírita, tá? É claro que as evocações, feitas de forma tão natural como se nós falássemos com uma pessoa aqui encarnada ao nosso lado, tem que também ser feito com a necessária seriedade e com conhecimento. Kardec iniciou esses estudos sem muito conhecimento, ou melhor, sem conhecimento a respeito do que eram os espíritos. Mas ele tinha um conhecimento científico e isso ajudou muito. Com base em tudo isso, ele formulou uma doutrina, né, que não é dele, na verdade. Ele formou, através de todo esse estudo, essa pesquisa, uma doutrina que vem dos espíritos. Então, nos cabe hoje estudá-la, para que a gente possa, se quisermos um dia voltarmos a fazer evocações e estudar tudo isso, para que a gente tenha conhecimento e não caia nas enrascadas que tantas pessoas caem, como, por exemplo, evocar um espírito, ele dizer que ele é o próprio Jesus, a pessoa acreditar naquilo e sair divulgando e acreditando em coisas que podem levar ela a um grande mal. Em praticamente todas as edições, Kardec apresentava evocações de espíritos, aos quais realizava com a finalidade de obter melhores compreensões a respeito da moral compreendida em certos acontecimentos, bem como de tentar sondar alguns fatos científicos envolvendo fenômenos espíritas, como se deu, por exemplo, no caso, uma nova descoberta fotográfica que vocês podem apreciar na Revista Espírita de julho de 1858. Esqueci de dizer, vocês podem analisar a Revista Espírita, estudar, através do site kardecpedia.com, tem lá tudo gratuito, e também tem os PDFs na internet, lá pela FEB também. Vocês podem pesquisar aí no Google, né? Revista Espírita PDF, vocês vão achar esses PDFs com muita facilidade. Foi assim, então, que, número após número, Kardec apresentou as mais diversas evocações, algumas feitas por ele mesmo e outras feitas por correspondentes seus. Evocaram-se espíritos de suicidas, de loucos, de assassinos, de reis, de plebeus, de gente de grande moral e benevolência e de espíritos inferiores. Muitos desses, diga-se de passagem, há pouquíssimos dias depois de sua morte, o que contraria aquilo que muita gente tem dito, que tem que esperar porque o espírito só vai poder se comunicar depois de meses, depois de anos. Eles conseguem se comunicar. A clareza dessa comunicação, a relevância dela e tudo mais, isso é que é diferente entre cada caso, tá? É importante destacar que essas evocações não tinham a finalidade de atender a uma curiosidade vazia ou a diversão de ninguém. Além dos ensinamentos que se podiam colher de todas elas, para os espíritos superiores, eles sempre disseram isso, sempre foi uma felicidade nos ajudar e sempre vai ser. Eles vêm de bom grado. E para os inferiores, muitas vezes forneceram preciosos momentos de reflexão e de reequilíbrio para os espíritos e de aprendizado para o homem, porque o homem também, nós também podemos tirar das comunicações de espíritos inferiores grandes ensinamentos. A gente precisa lembrar que, assim, imagina que a gente não tem acesso a um país distante. Vamos pensar, por exemplo, no Japão, lá do outro lado do mundo.
digamos que não exista internet, não existe vídeo, não existe nada, só exista o telefone. E a gente não tem a capacidade de viajar até lá para constatar com os nossos próprios olhos. Mas aí tem pessoas que dizem que existe esse país, que as pessoas vivem lá de tal forma e os diversos conceitos relacionados sobre isso. Tem gente que vai dizer, por exemplo, que, sei lá, que os japoneses são pequenas criaturas de 1,20 m e que comem folhas de árvores. Outras vão dizer que não, que são seres inteligentes, que são pessoas que têm uma moral, que têm uma cultura. Como é que eu posso constatar tudo isso e tirar o que é o falso conceito? O que é que está errado? O que é que está certo? Bom, digamos que eu tenho um telefone, eu poderia tentar, né, por exemplo, conversar com vários deles, né? Digamos que eu consiga um acesso a uma lista telefônica de japoneses e eu então começo a ligar. Queria falar com você e aí começa a sondar quem foi, quem é essa pessoa. Ele é uma pessoa de instrução ou não? Como é que ele vê o dia a dia dele? Como é que ele vive lá? Como são as pessoas ao redor dele? E aí eu faço isso com um, faço com outro e vou tentando fazer um método empírico, né, aleatório, pegando diversas dessas comunicações para tentar entender, tirar um consenso geral do que é, na verdade, o Japão, né, e as pessoas que vivem lá. De uma forma bastante simplória, é mais ou menos isso que Kardec fazia. Quer ver uma coisa muito interessante? A desconstrução de falsos ou incompletos conceitos que a gente tem na atualidade. Por exemplo, a forma para o espírito. É de praxe, hoje em dia, a concepção de um mundo fantástico e cheio até mesmo de automóveis, de ônibus voadores, de cidades no plano espiritual. Todo mundo no movimento espírita sabe de nosso lar e que lá tem cidades e tem isso e tem aquilo. Só que, pensemos, gente, eu não estou criticando aqui Chico Xavier, eu já vou explicar sobre isso, mas isso tudo parte de um espírito, das opiniões, das visões de um espírito, de um ou mais, mas são poucos espíritos isolados que podem estar contaminados por uma ideia. Tá? Kardec, a partir de certa edição, ele passa a sondar o que é a forma para os espíritos. Então ele começa a fazer perguntas como: de que forma lhe veríamos se pudéssemos vê-lo com os nossos olhos? Ou então ele perguntava: você está vendo outros espíritos? De que forma você vê esses outros espíritos? Vejam que não são perguntas diretas. Foi assim que, na edição de julho de 1858, no artigo Tambor de Berezina, que vocês podem ver também, eu acho que é Berezina, alguma coisa assim, é uma cidade russa. Kardec faz as seguintes perguntas. Vejam só. Antes dessas perguntas, ele primeiro deu uma sondada para ver como é que era aquele espírito, como é que estava a lucidez dele, se ele estava equilibrado, né? Para depois chegar nisso aqui. Vês outros espíritos ao seu redor? Sim, muitos, ele diz. Como sabe que são espíritos? Entre nós, vemo-nos tais quais somos, como espíritos. Com que aparência os vês? Como se podem ver espíritos, mas não pelos olhos. Então tá vendo que esse espírito, ele está tentando definir alguma coisa ali para Kardec que é até difícil para ele de falar, porque é uma distância grande entre o que a gente vive aqui na matéria, na personalidade, para o que é a nossa vivência em espírito. Aí Kardec pergunta sobre a que tinha quando vivo, isto é, como tocador de tambor. E vês outros espíritos com as formas que tinham em vida? Vejam como Kardec foi evoluindo as questões para chegar onde ele precisava de uma forma muito racional, muito perspicaz. Olha a resposta do espírito. Não, nós não tomamos uma aparência senão quando somos evocados. Fora disso, vemo-nos sem forma. Ah, Paulo, mas então você está tomando a opinião de um espírito isolado? Mas calma lá. Aqui a gente está vendo a opinião de um espírito, né, que foi um tocador de tambor, que morreu na neve, que foi um soldado, né, numa batalha. Então, assim, teoricamente não era um espírito tão elevado. Mas vamos seguir. Então, na revista de setembro de 1858,
No artigo Palestras de Além-Túmulo, Senhora Schwebenhaus, Letargia Estática, Kardec faz as seguintes perguntas, obtendo as seguintes respostas. Prestem atenção. Sob que forma estais entre nós? Sob minha última forma feminina. Então ela está dizendo que ela tinha uma forma ali. Vós nos vedes tão distintamente quanto se estivesseis viva? Ou seja, você está vendo a gente como se você estivesse viva? Sim, ela responde. Olha isso aqui. Desde que aqui vos encontrais com a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Não, ela responde. O espírito não tem olhos. Só me encontro sob minha última forma, para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo que chamais perispírito. Então essa senhora, que foi um espírito mais elevado, que tinha mais entendimento a respeito da natureza espiritual, ela fala uma coisa que vai totalmente em contra aquilo que o tocador de tambor disse, que eles só assumem o perispírito quando eles precisam se aproximar de nós para se comunicar. Então vejam, já são dois espíritos de elevações diferentes dizendo a mesma coisa. Eles assumem o perispírito atendendo a uma lei natural apenas quando precisam agir materialmente, quando, por exemplo, se aproximam de nós para se comunicar. Com materialmente, quero dizer, eles precisam assumir o perispírito para poder se colocar em comunicação conosco, o que antes de tudo se dá através dessa roupagem perispiritual. O perispírito é matéria, mas é uma matéria muito sutil, extraída do fluido cósmico universal de cada planeta. Isso está no Livro dos Espíritos. Tá? Significa então que os estudos de Kardec desmentem André Luiz? Bem, apesar de a metodologia de Kardec ser bastante lógica, deixando pouco espaço para erro, seria talvez precipitado tirar conclusões baseadas apenas nesses dois espíritos, lembrando que nós estamos em outubro de 1858, primeiro ano da Revista Espírita. Nós não sabemos ainda se existem mais adiante mais evocações que deem suporte a essa tese. Mas também não estamos dizendo que Chico Xavier errou, já que ele foi uma ferramenta dos espíritos. Nem que André Luiz mentiu, mas sim que ele falou segundo suas concepções e seus entendimentos. É muito claro no estudo do Espiritismo, da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, que os espíritos não têm sensações, que a matéria para o espírito não é nada, e que apenas os espíritos ainda muito ligados à materialidade têm essa necessidade da matéria. Tem aqueles que vão dizer que sentem até mesmo fome, vontade de ir no banheiro. Isso é uma realidade? Para aquele espírito é, mas não é uma realidade do espírito, do ser espiritual que nós somos. Nós não temos necessidade de comer, nós não temos necessidade de dormir, nós não temos necessidades, nós não sentimos frio, nós não sentimos calor. Tudo isso são falsas concepções do espírito, que muito apegado pela matéria, tem uma exteriorização moral de algo que na verdade está dentro dele. Então o espírito fala que um espírito perturbado, que viveu uma vida muito complicada, de repente um criminoso, normalmente ele se comunica dizendo: eu sinto muito frio, ou eu sinto o fogo me queimar. São concepções mentais que ele exterioriza. Tá? Isso fica muito claro. Outro tema fartamente desconstruído por esses estudos das suas concepções modernas do movimento espírita é a questão do suicídio. A gente sabe que reina no movimento espírita as afirmações de que o suicida vai ficar no umbral, ou no vale dos suicidas, ou de que ele ficará preso ao corpo, sentindo os vermes roer, ou de que ele ficará anos em perturbação extrema, sendo impossível se comunicar, ou ainda que o suicida, na próxima vida, ele vai nascer com defeitos físicos, de modo a resgatar um débito kármico. Gente, pelo amor de Deus, não existe débito, muito menos karma, dentro da doutrina espírita. Essas concepções são falsas concepções vindas das religiões, principalmente das orientais, tá? Não existe resgate.
O único resgate que a gente pode entender dentro da doutrina espírita é o resgate de nós mesmos, é o resgate de si próprio. Eu erro, eu entendo o meu erro uma hora ou outra, eu entendo as minhas imperfeições e então eu passo a escolher provas que possam me ajudar a vencer essas imperfeições. Isso a gente pode entender como um resgate, tá? Mas não existe karma, não existe lei de ação e reação dentro da doutrina espírita, tá? Existe um livro com esse nome. Não existe lei de causa e efeito. Isso é um método científico que Kardec utilizava, um princípio científico. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou todo efeito deve ter uma causa, mas não é uma relação causal mecânica, tá bom? Isso não existe dentro da doutrina espírita. Até o momento, Kardec já fez a evocação de 2 suicidas, o da Samaritana, em junho de 1858, e um outro que se matou na porta da namorada porque ela não queria aceitar ele de volta depois de uma briga. Ele teve um ápice de loucura, das paixões, como era chamado na época, e ele se mata na porta dela. É o artigo Suicídio por Amor, de setembro de 1858. O primeiro ele é evocado cerca de 2 meses após o episódio, após o suicídio. Ele chega um pouco perturbado, ele fala que ele estava sofrendo, que estava difícil e tudo mais. Já o segundo, ele é evocado 7 a 8 meses depois do suicídio, e ele demonstra que ele não está sofrendo tanto. Por quê? Porque o sofrimento é sempre moral. E não havia um grande sofrimento moral para esse, porque ele se matou num ápice de loucura, ele não estava nem querendo se matar. Ele foi na porta dela, ficou maluco com com aquele negócio, pegou a faca que ele tinha no bolso e cravou no próprio peito. O outro, ele se matou numa casa de banho, né? Ele sofria muito na vida, ele estava num estado de desespero, e é esse estado de desespero que ele carrega para depois e continua sofrendo. Então, sim, o suicídio não interrompe nada, não interrompe nenhum sofrimento moral, né? Mas a questão de como ele vai vivenciar esse sofrimento, a questão de quanto ele vai sofrer, de para quais tipos de lugares, vamos chamar de lugares, esse espírito vai se transportar ou se colocar, depende da posição de cada um, depende da elevação de cada um, depende de uma série de coisas. Então, como diz uma amiga nossa, a gente não pode colocar, quando se trata de espiritismo, os assuntos, os temas dentro de caixinhas, né? Ah, a pessoa matou alguém nessa vida queimada, então na próxima vida ela vai ter que passar por um acidente onde ela vai ser queimada. Isso não existe, gente, não é dessa forma, tá? Quando acontece, pode ser um simples efeito de estarmos na matéria, como, por exemplo, aconteceu recentemente lá em Petrópolis, né? Por que aconteceu aquilo? Não é porque as pessoas deviam nada, não é porque morreu tanta gente que devia, porque eram soldados de outra vida que mataram pessoas. Isso não existe. Essas pessoas morreram ali porque, infelizmente, estavam no lugar em que estavam sujeitas à natureza. Nós somos seres vivendo na matéria bruta, estamos sujeitos à matéria. Uma outra questão bastante interessante é aquela que fala da moral autônoma. Paulo Henrique de Figueiredo ele tem falado muito e defendido essa essência do espiritismo como uma moral autônoma. E muitos criticam ele, dizendo que não, na verdade isso não existe. O que é a moral autônoma? Ela é contrária à moral heterônoma. A moral heterônoma é a moral das religiões, predominantemente pelo mundo. Então, elas dizem, essas religiões, que se eu errar, eu vou ser castigado por Deus. Então, é uma ação que vem de fora. Que, para que eu deixe de ser castigado, eu tenho que aceitar o que essas religiões dizem. Então, se eu aceito Jesus, eu deixo de sofrer. Não é o que muitas religiões têm dito? Então, de uma forma resumida, essa é a moral heterônoma. A moral autônoma, Paulo Henrique vai explicar isso muito melhor, pesquisem vídeos sobre isso no YouTube. A moral autônoma fala o quê? Que tudo depende de mim, que tudo que depende de mim depende da minha própria vontade, ou seja, a minha evolução, o meu progresso não depende de eu aceitar, de eu seguir cegamente qualquer coisa, mas depende que pela minha vontade e pelo meu esclarecimento, então aí entra a questão do conhecimento, da razão, que é tão importante, que eu entenda
Cansei de sofrer por causa disso. Cansei de sofrer por ser muito egoísta, por exemplo. Então agora eu quero lutar contra isso, eu quero deixar de ser egoísta. Eu passo então a escolher provas em que eu possa lidar com essa questão. Estou falando de uma forma muito resumida e simplificada, mas basicamente é isso. Então ninguém nos castiga, não há karma, não há lei de causa e efeito, mais uma vez. Só que tem muita gente que fala que Paulo Henrique está tirando isso da própria cabeça, que isso nunca existiu dentro do Espiritismo. Tem 2 pontos aí. Um é que muitos se baseiam, por exemplo, em O Céu e o Inferno, na versão adulterada, a partir da 4ª edição, onde está dito lá que o espírito que não cumprir, que não resgatar alguma coisa nessa vida, vai fazer isso em outras vidas. Isso foi fruto de uma adulteração. Na 4ª edição, isso não existia, juntamente com uma série de outras questões, de aprofundamentos, de conclusões de Kardec que estavam ali e que foram alteradas ou retiradas, ou que foi introduzido um novo conteúdo, muitas vezes substituído, por um novo conteúdo. Só que também tem outro ponto. Tudo isso sempre esteve na doutrina espírita, a questão da autonomia. Na revista espírita, a gente estudando só esses 10 meses, a gente já viu várias vezes. Logo lá na 1ª edição de janeiro de 58, a gente tem um artigo chamado Uma Conversão. Ele apresenta a seguinte sequência de perguntas e respostas feitas por um rapaz ao seu pai falecido, por esse mesmo rapaz. Ele buscava acreditar no Espiritismo e foi atrás lá das reuniões de Kardec para tentar uma conversa com esse pai, porque ele falou, se ele me responder, eu vou aceitar, vou entender. E veja só, pergunta 15. Seremos punidos ou recompensados de acordo com nossos atos? O Espírito diz, se você fizer o mal, sofrerá. 16. Serei recompensado se fizer o bem? E o Espírito responde, avançará em seu caminho. 17. Estou no bom caminho? Faça o bem e estará. Aqui esse Espírito resumiu de uma forma muito simples. Ele não disse, se você fizer o mal, você vai ser punido, se você fizer o bem, você vai ser recompensado, porque existe o castigo, isso e aquilo. Não, ele resumiu de uma forma muito simples. Quando a gente faz o mal, que é um desconhecimento, porque o mal na verdade não existe, a gente só age, a gente só faz o mal quando a gente não entende o que é o bem. Quando a gente faz o mal, quando a gente torna isso um hábito, quando a gente faz disso um vício, na maioria das vezes, a gente sofre por causa disso. A questão do sofrimento está ligada justamente a isso. Se a gente fez um mal sem saber que estávamos fazendo mal, a gente pode talvez até sofrer um pouquinho, mas não é da mesma forma como se a gente soubesse o que está fazendo, e fizesse mesmo assim. E mesmo assim, quando a gente sabe o que está fazendo, teoricamente, a gente só está fazendo porque a gente não sabe que seria melhor fazer de outra forma, tá bom? Mas não, a gente não fica só com esse único espírito aqui. Em outubro de 1858, tem um artigo chamado Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Problema moral. Kardec questiona São Luís sobre a possibilidade daquele espírito do assassino de voltar à Terra para reencarnar e não sobre um planeta mais atrasado. Então ele pergunta assim, a última pergunta. Então, pode ele encontrar na Terra os meios de expiar sua falta sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior? Aos olhos de Deus, o arrependimento é sagrado. Até aqui até parece ser heterônomo, Parece que depende de Deus. Mas olha só, ele continua. Porque é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta. Então veja, não é questão de que Deus está julgando, de que Deus está castigando, é o próprio ser, é o próprio espírito que está a si mesmo se julgando. E quando é que nós nos julgamos? Apenas quando nós compreendemos que nós fizemos algo de errado ou que algo está nos causando uma infelicidade, uma imperfeição que está nos causando infelicidade, Então nós nos julgamos e com base nesse julgamento a gente tenta fazer alguma coisa para modificar aquilo, tá bom? Vocês conseguem ver a beleza da doutrina espírita? Verdadeiramente consoladora e autônoma, transparecida nessa face original?
não tem karma, não tem lei de ação e reação, não tem lei de retorno. A gente tem que estudar, estudar e estudar, porque o movimento espírita atual está inundado de conceitos exíguos e contrários à doutrina espírita, ainda muito afastado de sua essência e anda muito afastado de sua essência e realidades originais. Muito bem, Paulo, eu gostei desse conteúdo, essa revista espírita parece ser muito legal, mas como é que a gente vai estudar esses 12 anos de revista espírita? Bom, a gente chegando nesses 10 meses aqui, nós tivemos algumas constatações. Se você estiver estudando individualmente, você pode ir fazendo uma leitura continuada, né? Sem parar. Artigo após artigo após artigo, vai estudando porque ela vai formalizando, vai construindo um conhecimento. Para estudos em grupo, principalmente quando há exposição ao público, isso já não é tão interessante, porque a revista espírita, se você começar a ler linha a linha para tentar tirar um conhecimento dali, a gente viu que isso não tem um proveito muito grande, é muito demorado e muitas vezes muito tedioso, mais tedioso do que me ouvir falar aqui. Então, o que a gente percebeu? O nosso método atual é assim, a gente faz uma leitura prévia da revista espírita, a gente identifica os artigos que tem ali, os assuntos que podem ser aprofundados e aqueles que às vezes podem ser descartados porque são apenas acessórios, como por exemplo os artigos que falam de aparições, de um caso que aconteceu lá em 1500 e bolinha, né, de um fantasma num castelo, coisas desse gênero. Né? Então, esses casos a gente acaba afastando. No começo a gente até estudava mais, porque deu base para um fortalecimento desse entendimento, de que não são coisas tiradas da cabeça de Kardec nem de ninguém. Hoje a gente já passa direto sobre esses assuntos. A gente aprofunda os assuntos mais interessantes. Tem assuntos que são muito profundos, como, por exemplo, os assuntos que vão dar base justamente à ciência espírita, aos cuidados que devemos ter ao lidar com os espíritos, com a mediunidade, né? E uma dica é que tem artigos que eles se aprofundam muito e se encadeiam por mais de um número da revista espírita. Isso é muito comum. Nós já vimos pelo menos 2 ou 3 vezes Kardec iniciar uma abordagem em uma revista espírita, aprofundarem em mais 1 ou 2 edições para então concluir. Concluir não porque nada está concluído ali, né? Nunca estará, mas para tirar um fundamento importante daquilo tudo. O que eu quero dizer? Pode ser que compense num estudo em grupo fazer uma leitura prévia, às vezes de um ano todo, e identificar ali os assuntos que têm uma mesma relevância, tá? Um outro método que pode ser interessante também, e aí vai da questão do conhecimento que se tem da doutrina espírita, dos demais conteúdos, né? É fazer o seguinte, procurar nas obras de Kardec complementos àquilo que se está estudando. Por exemplo, na Revista Espírita, Kardec pode falar em um determinado ponto sobre os fluidos, a teoria dos fluidos. Né? Então, naquela época, essa era uma teoria da ciência física materialista. Como eles não podiam explicar o que era eletricidade, o que era o magnetismo, o que era o calor, eles pegaram essa teoria, formularam essa teoria de que que seriam substâncias impalpáveis. Então haveria o fluido magnético, o fluido elétrico, o fluido calórico. No início, Kardec chega a abordar alguma coisa assim. Depois, lá na frente, na Gênese, ele volta atrás e ele não fala mais em fluidos, porque ele ficou totalmente com a teoria de Mesmer, onde tudo na natureza se origina do fluido cósmico universal, esse sim chamado de fluido, e que todas as alterações da matéria são alterações vibratórias das moléculas. Isso já está fundamentado na física moderna, na ciência moderna. Então veja que foi muito acertado. Então tem coisas ali, inclusive quando Kardec vai falar sobre alguns temas que envolvem mediunidade, em que a gente vai encontrar complementos importantes, por exemplo, lá no livro dos médiuns. Então pode ser importante pegar conteúdos que no momento da leitura da revista, né, naquele ano, não estavam nem concluído, mas para trazer ali e fazer uma abordagem interessante, tá? Então a gente julga que esse método é bastante produtivo, né?
No nosso grupo, a gente tem feito dessa forma e depois de cada estudo, a gente visa produzir um artigo no nosso site, geolegadodeallan-kardec.com.br. A gente disponibiliza um artigo tentando dar um complemento àquilo que foi dito, que foi estudado, também para facilitar, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir, né, uma live de 1h30, às vezes quase 2 horas, né, mas consegue fazer uma leitura e dali partir para outros conhecimentos importantes, tá? Finalizando esta ladainha aqui com vocês, a gente chega no fim da Revista Espírita lá com Kardec. Então a gente sabe que ele morreu em 31 de março de 1869. Depois que ele morreu, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se eu não me engano é esse o nome, eu sempre troco alguma coisa, ela passou a ser conduzida por uma sociedade anônima. Isso aí teve um período de tempo, estou resumindo, tá? Mas o fato é que em um certo momento o senhor Pierre Gaëtan Leymarie assumiu a postura de presidente, né, dessa sociedade e passou a desvirtuar totalmente a revista, como eu já tinha adiantado. Então começou a veicular conteúdos contrários à doutrina espírita, não só na revista espírita, mas na própria formatação do espiritismo, começou a fazer coisas totalmente contrárias, né? Por exemplo, Kardec, no dia em que ele morreu, ele estava se mudando a sede da sociedade para um novo lugar. Juntamente com isso, ele já estava com planos, a gente conhece hoje, de iniciar uma nova fase do espiritismo, que provavelmente viria a se dar no dia 1º de abril. Essa nova fase visava tirar ele dessa figura de centralizador. Por quê? Se até então ele conduziu tudo de uma forma tão inteligente, perspicaz, honesta, ele não poderia garantir que outro, depois que ele morresse, que outro viesse no seu lugar e não fizesse, ou que passasse a fazer coisas contrárias. Então, o que ele queria? Que nessa nova fase, o espiritismo estivesse sem uma figura centralizadora, certo? Então, os grupos estariam distribuídos pelo mundo e esses grupos contariam com unidades de centralização, só que essa centralização não seria de forma hierárquica. Viria dos grupos os conhecimentos, os estudos, caberia a um grupo central fazer a elaboração, né, a juntar esses estudos, esses conhecimentos, e então talvez em unidades federativas que também não estariam acima, mas abaixo, né, não haveria uma escala hierárquica. Essas unidades contariam apenas para fazer essa junção, né, de todos esses estudos, de todas essas pesquisas. Tá? Quando Kardec morreu, tudo foi desfeito. A gente só sabe disso porque algumas cartas, alguns manuscritos dele foram preservados, enquanto outros chegaram a ser queimados por Leymarie. Isso tudo está exposto lá no livro O Legado de Allan Kardec. Né? Então, o Espiritismo tomou um rumo totalmente contrário do que Kardec tinha pensado, tinha proposto. Hoje a gente vê, por exemplo, uma FEB instaurada no Brasil que desde o início tomou por si própria, se autodenominou uma unidade centralizadora e que daria rumos ao espiritismo no Brasil. Isso é totalmente contrário. Infelizmente, é por isso que hoje vive-se um momento de tantas discórdias dentro do movimento espírita. Né? Então, toda essa leitura, todo esse estudo, enfim, acaba sendo muito importante para a gente entender o espiritismo, para a gente entender o que é o nosso contato com os espíritos, para entender essa ciência e para que nós fiquemos prontos cada vez mais, para que um dia a gente possa retomar esse movimento como Kardec havia vislumbrado. E não é só porque ele havia vislumbrado, não é uma questão aqui de tomá-lo como uma figura que a gente deve seguir, não é por isso. É porque o método de Kardec era lógico, racional, científico e funcionava, e iria funcionar muito bem conforme houvesse essa nova fase de distribuição. Infelizmente, a gente deixou tudo isso para trás. Então, o nosso papel hoje aqui é, mais uma vez, estudar, estudar, estudar.
Convidamos a todos a montarem grupos de estudo sobre essa publicação, a Revista Espírita, juntando a isso as pesquisas mais atuais, de modo que o aprendizado do Espiritismo, como doutrina científica que é, possa a cada dia mais sair dos círculos dos estudiosos espíritas e espalhar suas influências sobre a sociedade, que está desesperada em busca de respostas uma vez mais. Recomendo a vocês lá no nosso site, tem uma página, um link, no menu, chamado Obras Recomendadas. Entrem lá, vocês vão ver várias obras que a gente recomenda para leitura, para estudo, são bastante importantes. Se vocês quiserem participar do nosso grupo de estudos também, quiserem participar das lives no YouTube, lá no nosso site tem tudo. Temos o grupo de estudos O Legado de Allan Kardec lá no Facebook também, onde vocês vão poder participar, mandar sugestões, perguntas e tudo mais, enfim, se envolver em tudo isso, tá? E com certeza nos disponibilizamos para ajudar em tudo o que for possível na elaboração desses grupos de estudo com essa experiência que a gente já conseguiu adquirir até esse momento, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui, desculpe a ladainha, e nos próximos episódios a gente continua trazendo os estudos que a gente já fez, que a gente acha relevante colocar aqui, para que vocês possam ouvir também de uma forma facilitada. Um grande abraço, aqui falou Paulo e até a próxima.